Agora, trouxe um exemplo aqui da Global Bev, tratando de uma outra nota, chamada Ativos e Passivos não circulantes. Compreendem os bens, os direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após 12 meses, subsequentes à data base das referidas demonstrações financeiras, acrescido dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balanço. Poxa, mas Eduardo, até isso eu tenho que explicar? Até isso é importante que você diga o que é um circulante e não circulante na sua empresa. Porque existe a possibilidade de você dividir circulante e não circulante, não em função do prazo de vencimento do contas a pagar ou contas a receber, mas sim em função do ciclo operacional. É previsto, né, a possibilidade de você dividir o que é circulante e não circulante com base no ciclo operacional. É importante que você verifique isso aí e é importante que você divulgue essa parte. Partes relacionadas, minimamente, você, nessa nota de partes relacionadas, é importante que você coloque a remuneração dos administradores para o ano de divulgação, comparado com o ano do exercício anterior. Não precisa nominar o administrador, o nome dele, o nome completo, o CPF, nada disso. Você simplesmente diz qual é o valor total da remuneração. E remuneração significa salários, encargos, enfim, salários diretos, indiretos, toda a remuneração do administrador. Mas Eduardo, isso aí não é obrigado. Você vai lá na seção que trata de partes relacionadas à divulgação da remuneração do pessoal-chave da administração requerida. Bacana? Outro detalhe que a gente não transitou é a questão do grau de liquidez de apresentação, né? Os balanços devem ser apresentados do mais líquido para o menos líquido, né? Não se espante se você encontrar um balanço ao contrário, do menos líquido para o mais líquido. Por quê, Eduardo? Se você olhar uma demonstração contábil da Europa em IFRS, ou de um outro país, de outro local do mundo, do planeta, pode ser que você encontre um balanço, um grau de liquidez ao contrário. Não existe no CPC-PME ou no CPC completo uma limitação nesse sentido. Você pode usar um ou outro, só que você tem que indicar qual que você usa, né? No entanto, aqui no Brasil, em função do artigo 178 da 6404, é proibido que você elabore uma demonstração contábil com grau de liquidez inverso, isto é, começando do menos líquido para o mais líquido. Então, no Brasil, você vai encontrar somente esse formato, ok? Julgamento. Aqui, você tem que dizer nessa parte quais são os seus riscos de crédito, risco de liquidez, risco de mercado e risco operacional. Poxa, Eduardo, mas eu tenho todos esses. Pode ser que você não tenha, né? O risco de crédito. Pode ser que você venda tudo com um cartão de crédito. Pode ser que você não tenha risco de liquidez, porque suas aplicações são completamente bem lastreadas por empresas bem fortes no mercado, né? Bem estruturadas. Pode ser que você não tenha risco de mercado, você não tem competidores. Talvez você não tenha risco operacional praticamente zero. A Target Fademac, adotante CPC-PME, ela possui os 4 riscos. E ela declara isso, ou melhor, não é que ela tem o risco, ela aborda os 4 riscos minimamente previstos no negócio. E ela declara: risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da companhia caso um cliente ou contraparte de um instrumento financeiro falhe em cumprir as suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da companhia de cliente em títulos de investimento. É o risco dela. Quer dizer, no momento que você elabora uma demonstração contábil, é importante que você diga qual é o risco da sua empresa. Risco de liquidez é o risco que a companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou outro ativo financeiro. A abordagem da companhia na administração de liquidez é de garantir o máximo possível que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem sob condições normais de estresse, sem causar perdas inaceitáveis e com risco de prejudicar a reputação da companhia.
Pô, bacana, né? Legal, bem feito. Dando uma aparência à demonstração contábil, uma seriedade. Mercado, risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como taxa de câmbio, taxa de juros, preços de ações, tem como ganhos da companhia ou o valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições de risco de mercados dentro dos parâmetros aceitáveis e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. Ponto final. Eu queria só, antes de ler o último aqui, que é o risco operacional, convidá-los a ler outras demonstrações contábeis, não precisa ser aquelas que nós estamos disponibilizando no e-book, que são as demonstrações contábeis relacionadas ao treinamento, são várias, né, que você já pode perceber, talvez não exista outro treinamento no Brasil, ou até mesmo, talvez, em outros países, que aborde tantas notas explicativas quanto nós. Né? Nós temos esse foco, essa direção que nós damos aos nossos treinamentos, conjugando a prática contábil, fundamento contábil com a prática contábil. Não são nossos explicativos, sempre falando, que vocês devem copiar, mas sim que vocês tenham como fazer uma análise comparativa entre as empresas, para que você possa criar lastro de conhecimento necessário para decidir o que você vai fazer no seu negócio à luz das atividades da empresa, naquilo que você opera. Né? Então é importante isso, mas eu queria convidá-los para que vocês pudessem ler outros balanços disponíveis lá no site da CVM, nos sites das empresas, para que vocês possam identificar a variedade de possibilidades relacionadas aos riscos, que cada empresa tem um risco. Né? Então, dá uma olhada para que você possa, de repente existe um risco que a gente não está abordando aqui, que tem muito a ver com o seu negócio. E não está sendo abordado aqui, porque, claro, não dá para abordar todos os riscos de todas as formas possíveis e imagináveis. Né? Então, cuidado, transite pelas demais e verifique onde estão os requerimentos para esse tipo de divulgação e faça igual ou melhor daquilo que você está vendo. Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da companhia. E de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado de liquidez, como aqueles decorrentes das exigências legais ou regulatórias, e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. E assim, a gente termina os riscos. Uma notinha de cobertura de seguro é bacana. Trouxe essa aqui, que ela diz quais são os riscos que ela tem. Ela tem um risco aqui com imobilizado, lucro cessante, ela segurou os dois, colocou o total. Disse aqui que faz com uma companhia, com eventuais sinistros. Enfim, ela explicou, faz uma notinha de sinistro. Tem empresas aí que divulgam qual é a pólice, o número da pólice, vai num nível de detalhe maior, fica a seu cargo. Mas coloca aí quais são os seguros que a sua empresa tem e qual é o valor de garantia. Tá? E aprovação das demonstrações contábeis aparece aqui de novo, que é o local dos eventos subsequentes. Você tem essa opção também, você pode colocar aqui, né, abordar a data de encerramento numa nota específica, que seria a última nota, o local de eventos subsequentes. Se você tiver algum evento subsequente relevante, você deve colocar lá no última nota explicativa. E também pode ser abordada na primeira nota explicativa lá, ou melhor, na segunda, né, depois do contexto operacional, dizer qual é a data de encerramento da sua demonstração contábil. Tranquilo? Mande seu vídeo, mande suas perguntas para que a gente possa elaborar um vídeo de perguntas e respostas para a sua turma, para que possamos nos comunicar, né? E desejamos para você aí boa sorte, bons estudos com relação à matéria do módulo 13. Até a próxima!